É bom estar na casa do Senhor e, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria poder estar na casa do Senhor e poder ministrar uma palavra ao seu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Números, lá no Antigo Testamento, Números capítulo 20. É um texto bem conhecido, nosso. E eu sei que tem uma palavra do Senhor ao nosso coração. Essa palavra sempre mexeu muito comigo. Eu gosto demais desse texto, porque é um texto que nos ensina o que não fazer. Às vezes é importante quando alguém nos diz, né? Não faça desse jeito, não vai ser bom. Eu quero que você fique de pé, se você puder, para nós lermos a palavra do Senhor. Números capítulo 20. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a um lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e junte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha e ela dará água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: agora escute, rebeldes. Será que temos que fazer com que saia água da rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Amém? Feche teus olhos só um minutinho. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor, que é o caminho perfeito, que é o caminho mais excelente, ministre os nossos corações nessa noite. Que o Senhor fale conosco, que estamos aqui no templo, e aqueles que estão na internet nos ouvindo, agora ou depois, ou em qualquer outra ocasião. Que essa palavra seja, Senhor, vivificada pelo poder do Teu Espírito Santo. E que nós possamos ter uma noite de milagre da Tua presença, do Teu ensinamento. Nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o Senhor apareça, que o Senhor seja visto em cada frase, em cada palavra, que o Senhor atue poderosamente em cada coração, para que nós possamos ser alimentados, Senhor, para que esta água, que é a tua palavra, tire de nós toda a sede e nos faça viver, Senhor, com rios dentro da gente, jorrando água que vem do teu trono na nossa vida e através da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, fala conosco, carecemos do Senhor, da tua glória, da tua presença, Senhor, da atuação do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, tu tens liberdade de agir aqui, e toda resistência ao Senhor nós declaramos cancelada agora em nome de Jesus, e ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Esse é um texto que nos faz compreender algumas coisas interessantes, porque fala de um homem chamado Moisés, de um episódio na vida de Moisés, muitíssimo interessante. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, o seu nascimento, depois de 3 meses ser lançado no rio, está vivendo como príncipe do Egito. Quando nós olhamos toda a história, como Deus atuou na vida deste homem,
cria no meu coração, por exemplo, um temor de falar alguma coisa que ele fez que não foi tão bom assim. E é sobre isso que eu quero falar, daquilo que a gente faz que não é bom assim. E a gente tem Deus, e a gente tem o Espírito Santo, e a gente caminha com Deus, mas a gente erra. Mas a gente não dá conta, às vezes, de fazer exatamente aquilo que Deus está querendo que nós façamos, por N circunstâncias. Moisés foi um homem de quem os antigos falaram, e a gente fala até hoje com muito respeito. Aquilo que Deus operou através da vida dele. Este homem usado pelo Senhor, ele foi usado para que através da vida dele 10 pragas fossem estabelecidas, maravilhas aconteceram através de Moisés. Não estamos falando da Regina, estamos falando do Moisés, né? Não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando daquele que simboliza a lei para nós, aquele que foi através da vida dele. O Senhor pegou e escreveu a lei, entregou, vai lá e fala para o meu povo, guia o meu povo. Moisés foi um homem extraordinário, e o Senhor o chamou para libertar Israel. E o Senhor o pensou no meio da sua geração, no meio do seu povo, para ser aquele homem que ia trazer graça, favor, milagre, direção, lei que desde aquele tempo é seguida. Até hoje os judeus seguem a lei de Moisés, e nós nos inspiramos pela graça de Cristo através da sua palavra, que também tem muito a ver com Moisés. Mas este homem que viveu um grande mover de Deus, quando ele vê aquela atuação de Deus no Egito, e quando ele segue para o deserto com este povo, ele foi desafiado a viver o sobrenatural. Ele foi desafiado nas suas emoções, na sua fé, a viver com gente igual eu e você. Mas o povo teimoso era aquele povo, igualzinho nós, sem tirar nem pôr, como dizia minha mãe. Um povo que viu milagre, um povo que viu a atuação de Deus, mas de vez em quando dava aquela desanimada, porque o deserto não é fácil de caminhar. Este homem, ele foi desafiado e ele viveu debaixo de muita pressão. Todo dia reclamação, todo dia murmuração daquele povo. E eu estou com fome, não tem isso, não tem aquilo. Tem gente que teve saudade de cebola. Quando eu leio que eles tiveram saudade de romã, eu até entendo que tiveram saudade de romã. De uva, dá para entender, mas de cebola? Mas eles tiveram saudade de cebola. Um povo que reclamava, um povo que tinha medo, um povo que faltava fé, um povo que fez da vida e da liderança desse homem um verdadeiro desafio. Um povo que caiu na idolatria quando ele subiu ao monte para ficar 40 dias ouvindo do Senhor. Um povo que não sabia caminhar como livre, porque sempre foi escravo. Um povo cheio de faltas, tudo faltava, está faltando. Até parece nós, tem tudo, está reclamando de barriga cheia, não é? Tudo falta, tudo falta. Se Jesus foi passar roupa, eu falei, nunca mais vou reclamar que não tem roupa. Fiquei quase 6 horas passando roupa, da onde apareceu tanta roupa para passar? E a gente sempre reclama do que dá falta, não agradece aquilo que a gente tem. É diante desse cenário bem potencializado, e você sabe que eu estou falando de maneira mínima, o que aconteceu naquele deserto, que este homem caminhou, sofrendo, amando, lutando, vencendo, na fé, na certeza, intercedeu pela nação de Israel, ao ponto de dizer, se o Senhor não for conosco, eu não vou em nenhum lugar. Eu não quero anjo, eu quero o Criador na minha frente. Ao ponto de dizer, se eu não mato esse povo não, porque se o Senhor matar esse povo, eu saio do plano, risco o meu nome do livro da vida, mas vamos continuar naquilo que o Senhor falou comigo, esse povo vai vencer. Então, diante de todo esse cenário, Moisés passando por tanta pressão emocional, por fim, a irmã dele morre. Por fim, ele está no meio de um luto. E eu não sei se você já passou por luto, não é fácil passar por luto. Não é fácil essa verdade da vida. Uma verdade que ninguém foge, é o luto. A gente pode não passar por um monte de coisa na vida, mas por luto nós passaremos. Porque é a questão da vida, a gente nasce, vive e morre. E Miriam morre. E diante de tudo isso, nesse cenário de luto, de dor, de pressões, de uma vida de liderança intensa e forte,
O povo se levanta de novo para reclamar. A gente não tem comida, a gente não tem água. Você nos tirou para a morte, você nos tirou para a vida. Quem nos dera ter morrido. Agora nós estamos aqui diante de um desafio, a gente não tem água. E o que a gente vai fazer? E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 7 e 8, que ele sai da presença do povo, Moisés e Arão, e eles vão buscar o Senhor. Eles vão orar. Parece a minha história e a sua. Quantas vezes a gente precisou sair da presença de todo mundo para orar? Porque o fardo era muito grande. Quantas vezes a gente precisou falar, vou sair, eu preciso de um tempo com Deus. Eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso ser visitada pelo poder de Deus. Eu preciso dessa voz que me guia, eu preciso de uma direção. Às vezes as pressões são tão grandes na minha vida e na sua vida, tantos desafios, tantos lutos, tantas dores, tanta pressão, tanta gente cobrando a gente, tanta gente querendo ver a nossa fé, tanta gente acusando a gente como se nós pudéssemos fazer coisas que nós não temos condições de fazer, e as pessoas exigem de nós coisas que não dá para a gente fazer, e a gente para tudo e fala, não, eu preciso de Deus, eu preciso que Deus faça alguma coisa. Eu preciso da voz do Senhor. E amados, a gente tem perdido muito tempo com voz humana. Muito tempo com falatório com o povo. O povo fala ali, o povo fala e o povo fala. E pouquíssimo tempo falando com Deus. Essa é a verdade, né? Não estou dando paulada em ninguém, não. Mas é verdade, não? É nós. Como diz os corintianos, é nós. Porque a gente fica envolvido com as coisas, as demandas. A gente precisa parar e buscar Deus. Quantas vezes eu falo assim, eu preciso parar. Eu tenho esposa, eu faço a minha agenda na geladeira, não sei vocês, cada um tem a sua agenda, né? Meu marido tudo no computador, no celular, a minha na geladeira. Eu tenho hora para acordar, não sei que hora para fazer almoço, está tudo lá. E toda semana eu vou trocando e cada dia parece ter mais coisas para fazer. E a gente precisa parar para ouvir Deus. Moisés e Arão pararam e foram buscar o Senhor, e a Bíblia diz que eles entraram na tenda do encontro. E o que diz aí? O que aconteceu? Na última parte do versículo 6. Quem apareceu? Vocês estão com a Bíblia aberta? O que a Bíblia diz? A glória do Senhor apareceu a eles. O Senhor apareceu e o Senhor falou, olha, eu tenho uma direção clara para dar para vocês. Mas preste atenção naquela tônica que eu quero ministrar ao seu coração e ao meu coração. Que quando a gente está debaixo de muito conflito emocional, quando a gente tem muita demanda da vida, muita dor, muitas vezes Deus fala claramente, a gente ouve e a gente não consegue fazer o que Deus fala. Porque está uma confusão dentro da gente. A falha não está em Deus, o problema não é a circunstância, porque todas as pessoas passam por momentos delicados nas suas vidas, mas às vezes é porque a gente está em muito conflito, é muita pressão, é muita situação para ser resolvida. E eu quero nesta noite ministrar ao meu coração e ao seu coração o que não fazer diante das pressões emocionais. Porque se uma coisa é certa nas Escrituras, Deus nos fala muita coisa que devemos fazer, mas também deixa muito exemplo daquilo que não precisamos fazer. E se algo que é interessante na nossa vida é olhar a vida do outro e enxergar aquilo que ele fez de errado e sofreu e a gente não fazer. Porque eu vou fazer a mesma coisa com o camarada que eu já sei que o resultado é ruim. Então quando a gente olha a palavra do Senhor, Moisés ouviu a direção de Deus. Diga assim comigo, tem direção de Deus. Mas nem sempre onde tem direção de Deus, a alma está curada. A alma está pronta. Por isso que há grandes moveres de Deus, há grandes milagres de Deus, passando por nós e a gente não sente. Porque a alma está ferida, porque a demanda foi grande, porque a perda foi grande, porque alguma coisa dentro da gente. E a gente precisa parar e buscar essa glória. E às vezes ficar nela um bocadinho, para a gente dar uma respirada e depois voltar. E depois enfrentar as demandas. O Senhor disse a Moisés, chama todo o povo, vai à rocha e fala à rocha. E vai ter água, esse povo vai parar de reclamar. É mais ou menos isso. E aí Moisés vai na presença do povo e fala para Arão, chama todo o povo para a rocha. E ele faz algumas coisas que nos ensina que nós não devemos fazer. Que eu e você, quando estivermos em demandas demais,
em conflitos demais, em muitas coisas para resolver, nós não podemos fazer certas coisas, porque o fim disso é muito ruim. A primeira coisa que eu quero falar com você, que a gente não deve fazer diante das pressões emocionais é: não fale e não faça o que Deus não pediu. Não fale o que Deus não mandou você falar. E não peça, e não haja o que Deus falou para você não fazer. Deus disse a ele, no versículo 10, nós vamos ver isso, que ele se coloca numa posição de desafio, porque Deus disse a ele: fale a rocha. Chega lá e fala com a rocha. E quando você falar, só a sua voz vai liberar água daquela rocha. Mas o versículo 10 que nós lemos, Moisés falou, reúne o povo reuniu. E ele diz assim: agora escute, rebeldes. Deus não disse que o povo estava rebelde. Deus não falou para ele falar com o povo. Há uma coisa muito interessante. Todas as vezes que nós temos que falar com Deus e falamos com pessoas, nós podemos errar feio. E há uma coisa muito importante que deve selar o nosso coração: nunca diga em nome de Deus, se Deus não te deu um nome para falar. Se Ele não te deu o nome dEle para falar, assuma que é você que deseja. Mas não coloque o nome de Deus na sua boca quando Deus não pediu para você colocar. Nós não podemos fazer isso. Esse é um grande temor. Sabe, nós pregadores e ministros do Evangelho, nós padecemos e tememos falar o que Deus não pediu para a gente falar. Hoje estava falando para o Lázaro, né? Quando eu soube que eu ia pregar, eu falei: eu queria tanto pregar aquele negocinho lá, combinando com ele. Mas será que Deus quer que eu pregue? Porque é um texto que eu gosto. Porque é um assunto que eu gosto. E o medo de falar aquilo que não é para falar. Que eu sei que eu falo um monte de coisa que não é para falar, mas eu me alivio na graça que diz que em parte pregamos, em parte profetizamos. Eu sei que às vezes não é que Deus está falando, mas preste bastante atenção. Deus falou: fale a rocha. E Ele chamou o povo de rebelde. Não diga o que Deus não te mandou dizer. Não fale em nome de Deus o que Ele falou que não é para você falar. Ah, pastor, eu tenho o dom de profecia. Você sabe quando Deus está falando e quando é a sua vontade está falando. Tem muita gente profetizando o desejo, vontade da sua carne e não a palavra de Deus, sem nenhum temor, sem saber e sem achar que Deus não está ouvindo. Pensa no temor que dá de pregar uma palavra como essa. Só Jesus na causa. Mas às vezes algumas coisas difíceis a gente tem que falar. Não fale o que Deus não mandou você falar. Guarda para você. Deus falou: fala a rocha. Não é para você xingar o povo. Ah, meu Deus do céu. Como dá vontade de xingar o povo. Não dá? Vocês não têm isso? Só eu tenho. Eu e Moisés. Vontade de descontar no primeiro que a gente vê na frente. Não é? Vontade de falar: a culpa é do outro. Eu estou aqui nesse deserto 40 anos porque vocês são os rebeldes. Esse é o desejo da nossa carne, mas Deus não tem o desejo humano. Ele não trata com as pessoas como a gente trata, porque a gente trata por vingança, por dor, por aquilo que está na nossa alma. E Deus se relaciona com o homem por graça, misericórdia, justiça e amor. Não fale em nome de Deus o que Ele não disse para você, porque isso é muito sério. Não use o nome de Deus para colocar o seu desejo como uma visão. Não use o nome de Deus para trazer revelações que são desejos da sua alma, da minha alma. Nós não podemos fazer isso. É muito sério fazer um negócio desse. É um peso muito grande fazer um negócio desse. E nós não podemos brincar com o nome de Jesus. Nós não podemos falar o nome de Deus em vão, diz as Escrituras. Eu sei que nós estamos numa era moderna. Eu sei que nós estamos fazendo coisas diferentes, mas nós não podemos, em meio às dores emocionais, achar que Deus também está com dor e colocar na conta dele aquilo que é raiva nossa, aquilo que é descontrole nosso, só porque Deus nos deu o privilégio de pregar o Evangelho. Nós não podemos fazer isso, nem quando a gente quer fazer isso, porque nós não temos esta permissão de Deus. Nós não podemos
colocar a nossa vontade. Nós não podemos agir com o braço da carne. Nós dependemos do braço poderoso do nosso Deus. Zacarias já nos afirmou isso nas Escrituras. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se Deus não falou, não tem problema. Você não precisa ter revelação todo dia. Deus precisa falar com você todo dia. O anjo não precisa aparecer todo dia. Foi uma mulher, uma sunamita, falar com Eliseu. E ela chegou diante dele e Eliseu falou assim para Geazi: vai lá e pergunta o que aconteceu, porque Deus não me revelou. Quando Deus não revela, pergunta, porque nem tudo Ele vai revelar. Porque Ele não nos fez só para nos relacionarmos espiritualmente. Ele nos fez para nos relacionarmos com pessoas como o corpo de Cristo. E isso é uma dinâmica maravilhosa, porque o dom que há em você não há em mim. E quando eu me relaciono com você, eu sou abençoada pelo dom que há em você. E quando pessoas se relacionam comigo, são abençoadas pelo dom que há em mim. Não fale, em nome de Deus, aquilo que é o seu coração, aquilo que é o nosso coração. Isso é um erro terrível. Nós não precisamos mostrar para ninguém que nós somos espirituais. Você não precisa mostrar, a gente não precisa mostrar. Não impressione ninguém. Porque as impressões humanas, elas são passageiras, efêmeras. Hoje a pessoa te ama, amanhã não vai querer ver a sua cara. Então não impressione ninguém. O que Deus disse? O que Deus falou? Qual foi a orientação dele? Não fale. Não faça o que Deus não pediu para você fazer. E não coloque o nome dele onde a sua alma está gritando. Porque nós vamos ter uma conversa séria com o Espírito Santo, eu e você. Porque de Deus, meus irmãos, ninguém zomba. Diz Gálatas capítulo 5, ninguém zomba. Pode ser a pessoa mais ungida. Pode ser o cara que mais faz milagre na face da terra. Do eterno, para Ele, todos nós daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca, diz as Escrituras. Então, se tem algo que nós temos que perceber, é que na situação de muita pressão, de muita demanda, a gente quer resolver em nome de Deus. E Deus está falando para mim e para você: fala com a rocha, do povo eu cuido. Não vai xingar ninguém, não vai descontar em ninguém, não vai falar: olha, eu vou ter que dar água para vocês dessa rocha, porque olha que Moisés... Gente, eu estou pregando quase morrendo, porque eu gosto tanto de Moisés e não quero ofender o Senhor, nem ele. Nem o Moisés quero ofender, mas olha o que ele diz. Presta atenção agora, escute: rebeldes, ele fala. Será que temos que fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Será que eu tenho que fazer um milagre para vocês entenderem que Deus está aqui? Será que é necessário de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ninguém entende? É isso que ele está dizendo. Ele estava dizendo àquele povo: eu estou cansado. Porque eu prego, eu falo, e vocês continuam reclamando. Não era Deus que estava falando isso, era o homem Moisés. E muitas vezes a gente fala que Deus está falando o que é dor nossa. Por isso que o nosso coração precisa ser guardado nas Escrituras. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que sai fontes de vida. Provérbios 4:23. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Nós temos que guardar o nosso coração. Seu coração é muito precioso. A sua vida é muito preciosa. Eu sei que nós temos demanda, eu sei que nós temos desafios, eu sei que nós estamos passando no dia mau, mas em nome de Jesus, o Senhor tem bálsamo de Gileade para curar as tuas feridas. O Senhor tem renovo para a tua alma. O Senhor tem palavra de bênção, de misericórdia. Ele tem graça para você. Ele tem mão estendida. E tudo aquilo que feriu, e tudo aquilo que adoeceu, a cura de Deus para a sua vida, e sabedoria
sobre a tua vida, em nome de Jesus. E quando você foi chamado por Deus para representá-lo, verão a santidade do Altíssimo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Põe o teu coração nessa presença dEle. Põe o teu coração para que você possa ministrar água, palavra de Deus, cura, libertação e graça. Amém? A segunda coisa que eu quero falar para você, para nós, né, que a gente não pode reagir diante das pressões emocionais. Não reaja negativamente quando você precisa só obedecer. Quando obedecer for suficiente, não reaja a nada. Olha que coisa maravilhosa, o versículo 11 é uma coisa tremenda. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Deus não falou para ele bater na rocha. Porém, em Êxodo capítulo 17, você vai ler que é a primeira vez que saiu água da rocha. Deus falou assim para Moisés: pegue só os anciãos, os mais experientes, vá até a rocha, bata nela e vai sair água. Pegue a sua liderança, que eu vou dar um sinal da minha presença lá, e essa água vai abençoar o povo. Foi a primeira vez que saiu água da rocha. Nessa segunda vez estava diante do povo. A representação era diferente. Era o povo que estava ali. Deus falou: fale a rocha. E Moisés, por alguma situação, ele bate 2 vezes. Quando Deus fala para o povo. Não fale para o povo, ele vai e fala. E quando Deus fala para a rocha, ele vai e bate na rocha. Agora, tudo na Bíblia tem uma sintonia e um esclarecimento muito, muito poderoso. 1 Coríntios, no capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim no versículo 4: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Sabe, amados, nós caminhamos muitas vezes por causa do nosso comportamento muito longe de Cristo. Eu não sou muito adepta a redes sociais, assim, eu não vejo muita coisa do que acontece. Mas eu tenho visto muita gente bater na rocha. Muita gente batendo nas verdades das Escrituras, dizendo que não é isso, que não é bem assim. E Deus nos chamou para falar, para pregar o Evangelho. É muito importante que a gente não reaja em dias difíceis segundo aquilo que está no nosso coração, mas nós temos que reagir em dias difíceis segundo a obediência à palavra do Senhor. Obedecer é o suficiente. Senão a gente precisa fazer mais nada do que obediência. Se Deus falou, a gente faz. Se é para desse jeito, a gente vai fazer. Mas todas as vezes que nós reagimos com as nossas dores, todas as vezes que nós nos sujeitamos à nossa justiça própria, que a palavra do Senhor diz que a justiça humana é um trapo de imundícia. E você sabe o que é um trapo de imundícia? Trapo de imundícia era um tecido, um trapo, um pano que as mulheres usavam no seu ciclo menstrual. É isso que se compara à justiça humana. Não tem serventia alguma, é uma coisa que vai embora, porque não precisa. Então às vezes nós queremos a justiça e queremos o nosso jeito e reagimos e fazemos e damos ordem para Deus e falamos: Deus não está vendo? Faz desse jeito. Porque no fundo o que nós desejamos não é a graça, não é a misericórdia, é a vingança. Todo mundo tem que saber que aquele errou comigo. Todo mundo tem que conhecer o que o meu marido fez. Todo mundo tem que saber o que a minha esposa fez. Todo mundo tem que saber que aquele errou comigo. Amados, a Bíblia nos garante em Hebreus capítulo 10, versículo 30: a vingança pertence ao Senhor e Ele a retribui. Deus chamou a igreja para se alimentar da rocha que é Cristo. E o Evangelho de Jesus é o Evangelho da graça, da misericórdia, do amor, da justiça, da responsabilidade. Nós não podemos reagir segundo a nossa carne, porque a nossa carne se inclina para o mal. Nós precisamos agir segundo a unção do Espírito de Deus que há em nós. E aí vale muito a pena. Em cada situação da nossa história nós fazemos a pergunta certa: se eu falar isso, se eu fizer isso, o nome do Senhor vai ser glorificado? Vai ser bênção para a minha vida?
Vai ser bênção para a minha casa? Vai ser bênção para as pessoas que estão ao meu redor? Se eu falar isso, o que vai acontecer? As pessoas verão Jesus em mim? É isso que aconteceu. Moisés estava caminhando debaixo de muita pressão. E debaixo de muita pressão, a gente só reage. A gente só reage. A gente só reage. Bateu, levou. Já viu isso? A gente é assim, sim ou não? Tá difícil hoje, né? Mas eu vou falar de novo. A gente reage, sim ou não? Sim. A gente não quer, muitas vezes, que alguém se levante para nos defender e falar: eis aqui o meu filho amado em quem eu tenho tanta alegria. Mas aquele não é tão amado não, porque pisou na bola com aquele que fez... Não, a gente quer isso. E aí a gente reage, a gente vai rotulando: é rebelde, é mal amado, não é querido, está amargo, está isso, está aquilo. Quando a palavra nos garante: obedeça. Não reaja, obedeça. Não vive segundo as suas emoções, as minhas emoções. Vamos obedecer. Não vamos viver por causa das circunstâncias, vamos viver por causa da obediência. Paulo já nos garantiu essa verdade. Nós somos um povo que não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Vivemos por aquilo que é eterno. Sabemos que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que o Senhor está preparando para a nossa vida. Você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa se justificar de ninguém, porque sobre a tua vida a justiça do teu Deus Todo-Poderoso. Ele é a tua bandeira. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te cura. E quando nós passamos por detalhes tão significantes na nossa existência, nós temos que entender que temos que parar um pouco e respirar antes de reagir. Porque nós podemos perder muito quando só reagimos, e nós ganhamos muito quando obedecer é o suficiente. Quando obedecer é tudo. O evangelho é simples, é obediência, né? Tem gente que quer falar um monte de coisa, 10 não sei o quê, mas não tem 10, é uma só. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Entrega a sua vida para Ele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vai nessa sua força. O seu amor não é sentimento, o seu amor é atitude, é obra. Faz obra, mostrando que você tem amor. E obra de fé. E junto com a fé, você dá glória, você abençoa, você tem piedade, você ama, você cuida. Isso é evangelho. É entrega. Não reaja a palavras, a olhares, a circunstâncias. Obedeça a Deus, porque o resto Ele vai fazer. Amém? Quando nós estamos debaixo de muita pressão, como estava Moisés, em terceiro e último lugar, não permita que as suas dores roubem a sua fé, ao ponto de impedir que você viva a promessa. Olha o que diz o versículo 12 na última parte. Porque não creram em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo à terra que lhes dei. Se tem algo muito importante sobre a caminhada com Deus, eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento que eu tenho muito temor quando eu ouço e leio certas coisas. Porque esse é Moisés, o homem que viu Jesus, o homem que viu Deus face a face. A Bíblia diz que com outros falava em profecia, mas com Moisés ele falava face a face. Ficou 40 dias, na verdade 80 dias no monte, porque ele ficou 40 dias, desceu o teu bezerro e ele sobe mais 40 dias, falando com Deus, 40 dias. Falando com Deus, Deus falando com ele, vai ser assim, vai ser assado, faz isso. Olha, o tabernáculo é desse jeito, a pia vai ser assim, eu quero tal madeira, vai ser de ouro, vai ser de bronze. Deus falando com ele, 40 dias. 40 dias, esse é um bocadinho, mais 40 dias, 80 dias. Falando com ele, e quando eu leio que este homem, quando não foi capaz de deixar as suas dores de lado, mas essas dores foram tão profundas que roubou dele alguma coisa, que colocou um pouquinho de incredulidade no coração dele, ao ponto dele perder a promessa. Moisés está na glória, amém? Só não entrou na terra prometida, porque ele não santificou o nome do Senhor. Meu irmão, não permita que as suas dores roube a sua fé em Deus.
Deus continua sendo Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono, mas também está no seu coração. A sua dor não é maior do que o Deus Todo-Poderoso. A sua dor não vai definir quem você é. Quem nos define é o sangue do Cordeiro. Nós somos comprados por esse sangue e nós somos nação santa, povo adquirido. Um reino está dentro de nós. E essa é a verdade do Evangelho. E você pode falar, pastor, mas só não sabe que está doendo. Eu sei que está doendo, mas acredita. Pastora, está difícil. Continua crendo, continua profetizando, continua adorando, continua falando com a rocha espiritual que é Cristo e dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, me dá das tuas águas, me dá da tua palavra, me dá do teu renovo, sacia a minha sede. Eu não quero perder a tua promessa na minha vida. Eu quero viver em integridade diante do Senhor. Esse é um exemplo que nós temos nas Escrituras, que nós temos que pensar com muito carinho. Porque muitas vezes as dores nos faz perder muitas oportunidades da glória. Eu quero repetir. Muitas vezes as dores nos faz perder a oportunidade de vivenciarmos glória. E uma das coisas interessantes desse texto é que o milagre aconteceu. A água jorrou e abençoou toda uma nação. Deus continuou agindo. E não é porque Deus está agindo no sobrenatural que Ele não quer tratar com o meu coração. Não é porque eu oro por alguém e essa pessoa se levanta de uma cama e é abençoada que Ele não quer falar, Regina, tá legal, joinha, você está fazendo direitinho, mas vamos conversar algo que você precisa consertar. Olha para esse detalhe da sua existência. Olha bem o que eu disse e o que você fez. Sabe, amados, como igreja a gente prega a graça. Eu amo pregar a graça. Mas às vezes a gente precisa só entender que a graça, como Paulo diz em Romanos capítulo 6, ela não é um passaporte para pecarmos. Ela não é um passaporte para ofendermos ninguém. Ela não é um passaporte para usarmos a unção para oprimir ninguém. Ela é tão importante porque Pedro ele escreve para os pastores dizendo assim, quando você for pastorear alguém, primeiro ele dá uma dica. Não queira esse trem não, porque é dureza. É mais ou menos isso ele diz. Mas se você for pastor, presbítero, é lá que ele diz na sua carta, primeira carta de Pedro capítulo 5, não domine sobre ninguém. Porque a ovelha só tem um pastor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Nós pastores humanos, nós somos guia. Nós somos aquele que fala, Deus dá graça para ajudar o povo. E de alguma maneira Ele escolheu algumas pessoas do corpo de Cristo e deu a ela dons ministeriais com uma única finalidade: edificar o corpo de Cristo, não dominar sobre nada nem ninguém. Essa é uma coisa importante para nós lidarmos. Você tem uma unção? Você tem filho? Você é dono de uma empresa? Você tem funcionário? Não domine. Governe com graça e responsabilidade, com amor e poder, porque um dia nós estaremos diante do tribunal do Senhor e nós vamos falar com Ele. E eu acredito que essa conversa vai ser uma conversa muito boa. Eu acredito, porque no céu não tem tristeza. Vai ser uma coisa linda e maravilhosa. Reó, valeu. Mas o que eu quero, eu não sei você, mas a sensação da minha vida, dos meus dias mais difíceis, é desejo que eu feche os olhos e fale assim, um dia eu vou ter um abraço que ninguém pode me dar. É do Pai eterno falando, filha, valeu demais. Como foi legal caminhar com você naquela terra. Como foi bom você me ouvir. Aleluia. Como foi bom você escutar. Como foi bom você dedicar. Eu estava falando com uma amiga minha. E ela falou assim, Rê, dos meus 20 e poucos até os meus 30 e poucos, eu fiz tudo isso. O que você fez? Eu falei, eu preguei. Mas assim, mais o quê? Então eu preguei. Mas você fez mais o quê? Então eu preguei, eu discipulei, eu montei grupo de louvor, Lázaro e eu, nós fundamos igreja, nós trabalhamos nisso, eu ministrei cura interior e libertação, eu fiz isso. Ela, e mais o quê? Eu dediquei a minha mocidade completamente
na presença do Senhor. Porque eu sei, e você sabe, que o que está dentro de você transforma vidas, sedenta pelo Evangelho verdadeiro. E eu acho maravilhoso quando eu olho para trás e lembro, Lázaro, quando a gente vê alguns pastores jovens que a gente vai pregar, Lázaro, vai numa igreja que tem pastor jovem, a gente olha e fala, a gente já passou por isso. Olha como a gente fazia, igualzinho. Dedique a sua vida aqui agora para a rocha que é Cristo, porque as águas que vão jorrar dela te levarão para a eternidade. Seja marcado com essas águas. Meu irmão, preste bastante atenção. Não deixe milagres roubar sua fé, porque milagre Deus sempre vai fazer. Mas há uma advertência muito interessante de Jesus Cristo, e eu já estou terminando. Ele diz assim: as pessoas vão chegar para ele, Deus queira que não seja eu. Em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei novas línguas, em teu nome curei enfermos. Jesus fala assim, eu não conheço. Porque o nome dele faz. Mas só a intimidade conhece. Lázaro falou em casa, eu não chamo ele de pastor, nem ele me chama de pastora. Não ia dar certo não, né? É Rê e Lá. Lá em casa é assim, é Ju, Aninha, Rê e Lá. Né, amor? É isso. Porque é intimidade. Vai alguém chamar o Lázaro de lá para ver se eu não dou uns tabefe? Que ele é só meu, não divido com ninguém não, gente. Tá até registrado no cartório. Que o menino é só meu, tá lá há 30 anos já. Porque é intimidade. É na intimidade que Jesus fala para mim e para você, vai com calma. A dor vai passar. Deixa permanecer a fé, a esperança e o amor no seu coração. E o maior de todos é o amor, porque aí vai dar certo. Não se permita contaminar com a raiva, com a dor, com a ira, com a tristeza, com a injustiça. Continua na fé. Não desista. Não ofenda. Não machuque. Não fira aquilo que você precisa profetizar. Não bata naquilo que você precisa declarar palavra de avivamento e de cura, porque eu estou agindo na sua vida. Olhe para o seu marido e abençoe, olhe para a sua esposa, abençoe, olhe para os seus filhos, abençoe, olhe para a sua nação, abençoe, olhe para a sua igreja, para o seu pastor, abençoe, porque eu estou fazendo uma obra linda, e essa pedra vai continuar, ela é a rocha eterna, ela é Cristo, onde nós construímos a nossa história e a nossa vida, e virá tempestade, virá dia mau, e o sol não vai aparecer, mas a rocha vai estar lá, ali vai estar aquele Deus Todo-Poderoso, Ele vai estar comigo, Ele vai habitar na minha alegria, Ele vai habitar no meu sofrimento, e em todas as coisas, Ele fala para mim e para você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, sobre tudo aquilo que Satanás planejou contra a nossa vida. Nesse mundo a gente tem aflição, neste mundo a gente tem dor, mas ninguém, nem Satanás pode roubar a salvação que está dentro de você. O que Satanás odeia é a eternidade que habita em você. É o Cristo que habita em você, porque Ele sabe da aliança que você tem. Moisés, por alguma situação, Deus falou para ele, Moisés, a dor te impediu de agir segundo a fé. Meu irmão, que nenhuma dor e nenhuma perda nos impeça de agir segundo a fé. Eu sempre conto essa história real que aconteceu conosco. Minha mãe faleceu e depois de uma semana, a Cidinha chegou na igreja e falou para o Lázaro, pastor, eu estou com diagnóstico de câncer. Ora por mim, o Espírito Santo falou para ele, fala para reorar. E eu queria bater nele, talvez até no Espírito Santo naquele dia, eu estava muito triste com a morte da minha mãe, estava louca. E aí eu orei, e Deus curou. Ah, pastor, eu estou com problema financeiro, abençoa. Ah, minha filha, abençoa o filho dos outros. Ah, pastor, abençoa. Viva pela fé. Mesmo que a sua realidade, onde você está inserido, queira matar a sua fé. Porque a murmuração é terrível, o julgamento é terrível, as dores são terríveis. Mas se nós dermos vazão para a água que flui do nosso interior,
como rios de água viva, nós viveremos os milagres que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei quais são as suas pressões. Sei que não são dias fáceis. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus que amou tanto Moisés e que colocou para ele limites, que também nos ama profundamente. E nos chama hoje para dizer: eu tenho cura para o seu coração. Eu tenho mais fé do que dor. Eu tenho mais esperança do que fatalidade. Eu tenho mais amor do que qualquer discussão, reclamação, idolatria e rivalidade no meio de vocês. Porque eu atuo no sobrenatural e tem milagre de Deus para ser revelado sobre a nossa vida. Essa é uma noite, meu irmão, de nós olharmos para o Senhor e falar: Senhor, vasculha aqui dentro, cura aqui dentro, porque eu quero alcançar a promessa que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Deus tem promessas lindas, Ele é um Deus de aliança. Ele não lança fora os seus, mas Ele nos corrige e nos abençoa. Se você está debaixo de pressões emocionais, feche os teus olhos agora. Se você está debaixo de pressões emocionais, se você tem decisões sérias e pontuais para resolver e você está confuso e você está aflito, tem milagre de Deus para a sua vida nesta noite. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquilo que você tem que resolver, aquilo que vai sair da tua boca vai ser bênção, vai ser graça, vai ser favor, vai ser poder de Deus sobre a sua vida. A tua boca é boca de abençoar, a tua vida é vida de milagre, é vida de provisão, é vida de bênção do Senhor. Feche teus olhos e comece a orar agora. Coloca o seu coração agora na presença do Senhor. E toda confusão, e toda dor, e toda pressão que te envolveram, que essa vida te colocou, Deus tem uma rocha com água poderosa que vai saciar a tua sede, que vai trazer resolução para aquilo que você está vivenciando, que vai trazer cura ao seu coração, que vai trazer cura sobre o seu casamento, que vai trazer cura sobre a vida do seu filho. Levante a sua mão e comece a orar agora. Senhor, em nome de Jesus, ministra a tua graça, o teu poder, a tua bondade no meio do teu povo. Faz uma obra de milagre nessa noite. Abençoa corações, abençoa histórias, Senhor. Não nos deixe cair no erro das nossas dores. Não nos deixe ficar, Senhor, igual aqueles que nos oprimem. Não nos deixe ficar, Senhor, igual aqueles que reclamam, que murmuram. Tira toda a incredulidade do nosso coração. Ajuda-nos a crer mais. Ajuda-nos a entender que só obedecer é suficiente. Ajuda-nos a ter um coração mais maleável, amável, sedento da tua palavra. Senhor, nós temos dias tão difíceis, Senhor. Nós temos dias de tanta pressão. Nós achamos que não vamos dar conta, que alguma coisa vai explodir dentro da gente. E geralmente, Senhor, nós explodimos em palavras. Mas essa noite nós queremos explodir, Senhor, em adoração. Nós queremos explodir, Senhor, em adoração ao Senhor. Declaramos que nós vamos além. Declaramos que o Senhor tem algo mais para nós. E tudo aquilo que é promessa, e tudo aquilo que é desejo do Senhor para a nossa vida, que se cumpra. Pai, abençoa este povo. Libera graça, libera unção, libera favor do céu sobre a vida dos teus servos. Aonde falta água, vai, traz a tua água. Onde falta alimento, traz alimento. Aonde precisa de revelação, traz revelação. Aqueles que estão em conflito, Senhor, que haja solução dos céus. Que a tua palavra guie, que a tua palavra console, que a tua palavra exorte, que a tua palavra ministre, Senhor, poderosamente sobre os seus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ministre sobre cada coração e cada vida. Espírito Santo, sopra a vida, sopra a ressurreição. Espírito Santo, ministra a cura agora. Haja cura, haja cura, haja cura. Deus tem cura para a sua dor agora. Você não vai desatinar, você não vai enlouquecer, você não vai descontar em ninguém, porque o Senhor é aquele que te cura agora. É aquele que envia cura para a tua dor agora. É aquele que envia cura para a tua ofensa agora. É aquele que te traz agora o fogo do altar dele e purifica os teus lábios. Purifica o lábio, Senhor, como o Senhor purificou o lábio de Isaías e transformou a rota profética daquele homem.
purifica os nossos lábios e dá um novo tom profético sobre a nossa vida, sobre o nosso falar, sobre o nosso vivenciar a fé. Eu oro, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu declaro um tempo de milagre, e eu declaro em nome de Jesus que você não vai falar o que Deus não te mandou falar, que você não vai agir segundo aquilo que você deseja, mas que o seu agir vai ser a obediência ao Senhor, e que a tua fé não será roubada pelos dilemas da sua vida, mas você vai caminhar de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.